Olá! A história que vamos desvendar hoje é pura adrenalina. É sobre ousadia, tecnologia de ponta e, acima de tudo, nervos de aço. Uma operação secreta que aconteceu bem longe dos olhos do público, no coração de um território extremamente hostil. O cenário aqui não podia ser mais perigoso. A gente não está falando de uma área de fronteira, não. Estamos falando do centro de uma nação adversária a centenas de quilômetros de qualquer ajuda possível. Um lugar onde cada sombra pode, literalmente, esconder uma ameaça. Tudo começa aqui, 3 de abril de 2026. Um F-15E Strike Eagle, uma das aeronaves mais avançadas do mundo, é abatido. E não cai em qualquer lugar, não. Ele cai perto de Isfahan, um ponto nevrálgico do programa de mísseis do Irã. Quase por um milagre, os dois tripulantes conseguem injetar. Mas a luta pela sobrevivência deles, essa estava só começando. Perdidos num terreno montanhoso e totalmente implacável. A resposta inicial foi relâmpago. Em questão de horas, o piloto já estava localizado. Uma missão de resgate super complexa é lançada, com helicópteros sendo reabastecidos no ar para conseguir chegar lá. E eles conseguem. Extraem o piloto. Mas isso teve um custo. Eles tomam muito fogo vindo do chão, o que só confirma o perigo extremo da situação. Alguns tripulantes ficam feridos, aeronaves danificadas. Eles saíram, mas não saíram ilesos. E exatamente aqui que a história fica ainda mais tensa. Um foi resgatado, mas e o outro? A missão estava, na verdade, só na metade. E a peça mais valiosa desse quebra-cabeça todo ainda estava em campo. Então, esse tripulante desaparecido não era um oficial qualquer. Ele era o WSO, o Weapons Systems Officer, sabe? O cérebro por trás de todo o arsenal do F-15. E mais, era um coronel da Força Aérea. A captura dele seria um desastre de inteligência gigantesco e uma vitória de propaganda, assim, inimaginável para o Irã. Agora, o jogo vira completamente. Não é mais só uma missão de resgate. Vira uma caçada humana em larga escala. O tempo está correndo e a sombra de desastres do passado paira sobre cada decisão que precisa ser tomada. Para tentar acelerar a busca, o Irã faz algo drástico. Coloca um preço na cabeça do coronel. $60 mil. De repente, não são mais só os soldados iranianos procurando por ele. É qualquer um com um rádio e a vontade de ficar rico. O país inteiro se transforma num campo de caça. E aqui está a lógica fria por trás dessa recompensa. O Irã não queria ele necessariamente morto. Pelo contrário, um prisioneiro de alta patente exibido na televisão, nossa, isso seria uma arma de propaganda muito mais poderosa contra os Estados Unidos do que um corpo. E claro, tudo isso traz à tona o fantasma da Operação Eagle Claw, lá de 1980. Uma tentativa de resgatar reféns americanos em Teherã, que terminou num fracasso humilhante, mortal, justamente por problemas de logística no meio do deserto. A semelhança era assustadora, e todo mundo sabia, um novo desastre como aquele era simplesmente inaceitável. Com o fantasma do passado servindo de alerta, era preciso um plano diferente. Um plano mais ousado, mais secreto. Um plano que usasse a maior vantagem tecnológica americana a seu favor: a escuridão. Então, a estratégia se baseava em 3 pilares. Primeiro, inteligência. A CIA conseguiu um sinal, uma pista vital da localização do coronel. Segundo, tática. O resgate de dia quase deu muito errado, então agora a ordem era esperar à noite, quando os equipamentos de visão noturna dariam uma vantagem esmagadora. E terceiro, a habilidade do próprio coronel. Usando seu treinamento de sobrevivência, ele subiu para um terreno mais alto e começou a enviar sinais curtos, o suficiente para ser detectado, mas rápido demais para ser rastreado. Gênio. O que nos leva à pergunta de $1 milhão. Helicópteros têm um alcance limitado. Como é que eles poderiam voar centenas de quilômetros para dentro do Irã, executar uma missão e voltar em segurança? A resposta é um conceito tirado direto do Manual de Operações Especiais, a FARP. Basicamente, eles decidiram fazer o impensável: montar uma base aérea secreta e temporária dentro do próprio Irã, por uma única noite. Pensa nisso, um posto de gasolina e rearmamento no meio do território inimigo. E a audácia do plano está nos detalhes. Olha só, eles não escolheram um deserto vazio qualquer, eles encontraram uma pista de pouso agrícola abandonada, um lugar super discreto, a uns 23 quilômetros de uma cidade chamada Sharreza. Por uma noite, aquele lugar esquecido se tornaria o ponto de apoio de toda a operação. E para uma missão assim, claro, são chamados os melhores dos melhores. Os Night Stalkers, os pilotos de helicóptero mais habilidosos do planeta, mestres do voo noturno. O SEAL Team 6, a unidade de extração que é praticamente uma lenda. E o 427º Esquadrão,
Os especialistas em entrar e sair de lugares onde, teoricamente, ninguém deveria estar. Uma força de elite para uma missão impossível. Com o plano traçado e a equipe montada, a fase mais perigosa de todas estava prestes a começar: a execução. Vamos detalhar a operação. Na escuridão total, 2 MC-130 gigantes pousam naquela pista agrícola. De dentro deles, saem os ágeis helicópteros Little Bird. A bordo, o SEAL Team 6 decola para as montanhas, localiza o coronel e eles chegam a abrir fogo para afastar as patrulhas iranianas que já estavam fechando o circo. Eles conseguem trazer o coronel de volta para a base improvisado. Missão cumprida. Ou era o que parecia. E então, o desastre. As mesmas aeronaves que tornaram tudo possível, os 2 MC-130 agora estavam presas no chão. Por razões que, sinceramente, até hoje não são muito claras, eles não conseguiam decolar, deixando toda a força de resgate encalhada no coração do Irã. O plano B teve que ser ativado na hora. O comando enviou 3 aeronaves Casa C-295W, que são menores e mais ágeis. Elas pousaram, pegaram todo mundo, SEALs, pilotos, o coronel resgatado e decolaram em segurança. Mas isso significou deixar um rastro caríssimo para trás. 2 MC-130 e vários helicópteros. A ordem foi clara e brutal. Destruam tudo. Não deixem nada para trás. A equipe estava a salvo, mas a operação deixou para trás um cemitério de equipamentos de ponta e, claro, um véu de segredo sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Pouco tempo depois, veio a confirmação oficial. Bem curta, bem calculada. A missão foi um sucesso. O coronel estava ferido, mas estava a salvo. Uma declaração bem enxuta para encerrar um dos resgates mais audaciosos e complicados da história recente. A verdade é que, muito provavelmente, nunca saberemos a história completa. Os detalhes de como a CIA o encontrou, o motivo exato da falha dos MC-130, as conversas tensas no comando, tudo isso deve permanecer secreto por muitos e muitos anos. E por um bom motivo: garantir que táticas como essa possam ser usadas de novo, se necessário. No fim das contas, o resultado a gente conhece. Mas a história completa ainda está lá, enterrada em relatórios confidenciais e na memória de quem arriscou tudo naquela noite. Fica a pergunta: que outros segredos daquela operação incrível permanecem escondidos até hoje nas montanhas do Iraque?